Bom, então vejam que nós temos aqui algumas fases do ciclo menstrual. Então, basicamente, existe uma fase que é folicular. Então, reparem assim, ó, aqui é o primeiro dia da menstruação. Começou a menstruação, começou o ciclo menstrual. Então, qual que é a ideia? Nós temos folículos no nosso corpo, lá no nosso ovário, que a gente já nasce com eles. Então, vamos supor assim, você, mulher, está no útero da sua mãe. Está em formação, você é um feto ainda. Você tem 5 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Já começa o processo de formação dos folículos. Então, a gente nasce com um número já limitado. Então, é por isso que uma hora vai acabar. Não tem que fazer, é fisiológico. E aí, o que acontece? Esses folículos, ó, então, fase folicular, eles são toda hora maturados. Ou seja, nós temos um grupo de folículos que eles são recrutados mensalmente para que exista todo o processo de maturação folicular. Qual que é a ideia? Esse folículo aqui, ele vai uma hora passar pela ovulação. Então, lá dentro tem o óvulo secundário, então que ele vai sair para que tenha uma possível fecundação. Se não fecundou, enfim, volta de novo até para cá. Só que qual que é a questão? Eu tento uma fase que matura mais o folículo, ele fica pronto, ele está pronto, então ele vai ovular, então a fase ovulatória, então tem um dia aqui da ovulação, e aí logo depois o que acontece é que nós temos o corpo lúteo. Por quê? Toda aquela estrutura do folículo, ele libera o óvulo secundário e sobrou uma estrutura, que é o corpo lúteo. E esse corpo lúteo, então, ele é importante para uma formação, uma sustentação de um possível feto que foi formado. Então, se tem ali um feto que foi formado, a gente consegue ter esse corpo lúteo que consegue ter uma sustentação desse tipo de embrião. Se não teve a fecundação, ele vai seguir a sua rotina para que exista depois, novamente, um outro folículo que vai ser recrutado. Então, aqui nós temos a fase lútea, porque tem o corpo lúteo. Então, aqui mais importante é folículo maturado. E aqui é o corpo lúteo que está presente, que será importante, mas ele sofre atresia também. Então, ele tem uma hora para começar, uma hora para acabar. Acabou o ciclo menstrual. Aqui, ó, o mais importante para a gente, ó, é a progesterona. Por quê? O corpo lúteo libera progesterona. Qual que é a ideia da progesterona? De modo assim, básico, pró-gestação. Então faz sentido, né? Se a mulher ovulou e teve a gestação aqui, consequentemente progesterona sustenta então esse embrião. Pra gente é importante. Só que a progesterona, ela também tem efeitos que são além da gestação. Então ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante. Então para a mulher que também não está gestante, ela é fundamental também. Então acontece o seguinte, acabou o ciclo menstrual, a gente terá novos folículos que são recrutados para que exista toda a maturação folicular, a ovulação de novo e depois a fase lútea. Então, basicamente, são duas fases. Fase folicular, fase lútea. Alguns falam fase ovulatória ou falam só ovulação, porque é um dia, basicamente, não é uma fase, não são dias e dias e dias. Se eu pensar assim, ó, que a mulher tem 28 dias, em média, de ciclo menstrual, então, no 14º, em média, vai ter ovulação. É sempre certinho? Não. Então, tem mulheres que têm 30 dias, algumas são 25, algumas são 36. E aí vai variar, né? Vai ser sempre bem no meio ali? Não. E é por isso que aquela questão da tabelinha, para não engravidar, não dá certo, né? Eu nasci da tabelinha, inclusive, né? Então, isso é uma prova que não funciona. Que realmente a gente não tem algo exato, não é matemático, não é sempre aquele número exato, né? Então a gente tem uma certa oscilação. E aí, como a gente comentou já, será que existe essa grande oscilação numa questão esportiva também, ao longo do ciclo? A princípio, não, numa questão de ciência, mas uma questão prática é mais comum. Tem algum momento do ciclo que você fica, nossa, não queria treinar hoje, estou muito cansada, estou inchada, estou com dor de cabeça. E tem mulher que tem muita TPM, também tem isso, né? Então, existem essas oscilações. Então, avaliem de modo individual. E aí nós iremos ver também hoje que existe uma outra questão que é muito comum, você vai ter muita paciente assim na pós-menopausa. E aí o caso é um pouquinho mais complexo porque existe uma redistribuição de gordura.
Não é que essas pacientes têm, assim, normalmente, uma grande oscilação em muito mais peso. Algumas têm, a gente sabe que sim. Mas não é o mais comum. O mais comum é uma redistribuição. Só que, numa questão científica, a gente observa isso. Numa questão prática, você vai relatar que muita paciente sua fica desanimada, chateada, triste, com ansiedade, depressão, e tudo isso aumenta a chance de aumento de peso. Então não é só uma questão assim fisiológica. Reduzir o estradiol, claro que é fato. E esse estradiol que reduz, então ele causa uma redistribuição de gordura. Não é que a paciente vai, sem grandes oscilações no peso e gordura porcentagem total. Então, numa ciência, eu te relato isso, que não teria tanta oscilação de peso. Só que numa questão prática, a gente sabe que não é só o estradiol que importa. É toda uma questão ambiental, uma questão que a mulher se sente mais chateada, mais triste. É uma paciente que tem mais cefaleia, fica mais irritada. Tudo isso contribui para o aumento de peso corporal. Muda hábito alimentar, ela não dorme direito, fica com sono durante o dia, aí descompensa no chocolate. E então é muito mais complexo do que só pensar em queda de estradiol. Então, a gente tem que ter essa cautela e muita paciente sua vai chegar assim para você. Puxa, eu nunca tive essa barriguinha aqui, assim. Sempre tive bumbum, perna, coxa, e agora eu tô com uma quantidade menor de gordura, perdi bumbum, perdi coxa, quadril, e tô com essa barriguinha aqui, incomoda. Então, a paciente normalmente vai te buscar por conta disso também. E aí entra o nosso papel para, claro, ajudá-la numa questão de composição corporal, mas saber também que tem muitas outras coisas a mais, né? A menopausa não é só redistribuição de gordura. A menopausa ela tem vários outros aspectos fundamentais para a gente que merecem uma atenção muito mais redobrada, uma atenção muito maior para verificar o que a paciente apresenta. E muitas vezes, essa paciente relata isso daqui, que ela não aumentou assim tanto a caloria. Aí tem 2 pontos. Será que é um subrelato? Pode ser. Será que ela está descompensando em algum alimento? Pode ser também, né? Então existe essa questão. Mas repara que às vezes, né, a paciente pode estar consumindo bonitinho, sem grande oscilação, mas mesmo assim vai ter redistribuição de gordura. E ela pode estar falando a verdade, inclusive. Ela comia 2.000 calorias e ela come 2.000 calorias hoje. Só que mesmo assim a redistribuição vai existir. E aí entra outro desafio, né? Porque assim, essas pacientes, não são todas, é claro, mas o mais comum que eu encontro, não sei vocês no consultório, mas eu encontro assim, Aline, olha, no meu almoço, eu como lá um arroz, um pouquinho de feijão e tal, mas é só um pedacinho de carne. Meio que achando bonito, sabe, assim, é só um pedacinho de frango, mais do que isso não. Eu falo, não, é o contrário, vamos colocar mais, né? Mais proteína para você. E muitas têm aversão ao whey protein, tem receio, não gosta do sabor, enfim, são várias questões, né? E aí deixam negligenciando essa proteína. E outra coisa, a dieta é maravilhosa, como você bem falou, ela é fundamental. Só que essa paciente aqui, já está chateada, está com sintomas de calorão, de fogacho, sindrome vasomotor. Ela está sem dormir, ela está sem conseguir fazer um exercício porque ela não dormiu direito outro dia. Então, é tanta coisa associada que nem sempre ela consegue seguir assim à risca essa dieta. Então, agora imagina, redução de estradiol, redução de massa muscular, com essa ansiedade, sem um sono, uma noite de sono bem dormida. Tudo isso, será que ela consegue seguir 100% a dieta como a gente gostaria? Algumas sim, mas não é tão fácil. E aí entra o nosso papel, né, de tentar ajustar. Ela não consegue tomar, exemplo, whey protein batido com água. Tá bom, então vou criar uma receita para ela. Sei lá, um mingau com whey protein, com aveia e alguma coisa que ela goste. Então, o nosso papel é tentar trazê-la para a gente e criar estratégias mais fáceis.